Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Hoje, mais uma edição do programa Memória Viva e agora, no mês de agosto, conforme eu havia prometido, a gente vai fazer uma série de programas trazendo profissionais da comunicação, da publicidade, do jornalismo e ainda até o final do mês de agosto, outros comunicadores passarão pela bancada do programa. Mas antes de eu apresentar o entrevistado da semana, eu, como sempre, faço referência a uma curiosidade histórica. Você sabe qual foi o processo mais longevo da justiça brasileira? Pois é, ele durou 124 anos. É tão grande quanto o nome da parte autora, que era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Ninguém menos que a princesa Isabel. Em 1895, quando já morava na França, a família da princesa Isabel ingressou com uma ação na justiça brasileira para garantir que o Palácio das Laranjeiras, que tinha sido morada da família real, pudesse ser ou devolvido aos herdeiros de Orleans e Bragança, da família imperial, ou então que a União os indenizasse. Esse processo demorou 124 anos para ter um desfecho. Ele só foi concluído em junho de 2020, quando a ministra Rosa Weber foi relatora do último agravo constante nesse processo e o denegou e então encerrou a questão, porque já no Supremo não havia nenhum tipo de recurso previsto na legislação brasileira que pudesse dar prosseguimento àquela ação. Bom, o nosso entrevistado de hoje também já teve alguns problemas na justiça em razão da sua atuação jornalística. Felizmente, os processos dele não foram tão longevos quanto o da princesa Isabel. Eu estou falando do jornalista Célio Naff Júnior, ele que chega no Amapá no início dos anos 90, já para trabalhar como jornalista no jornal Fronteira, passa por uma série de outros veículos, Jornal do Dia, passou quase 2 décadas na Rede Amazônica, na TV Amapá, onde sempre assistíamos nos noticiários televisivos, e depois resolve, então, investir no jornalismo virtual. Ele foi, inclusive, pioneiro nesse tipo de jornalismo com seu portal, que até hoje é um dos mais acessados, se não o mais acessado, com milhares de visitas diárias, milhões de visualizações mensais e assuntos que com certeza estão em pauta nas mesas de botequim, nas ruas. E o Célio vai contar um pouco dessa experiência. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Célio. Eu que te agradeço, cara, assim, é surpreendente os acontecimentos, né, que a vida apresenta pra gente, os caminhos que a vida vai apresentando pra gente. Graças a Deus, eu tô aqui tendo a honra de participar da tua bancada numa série dedicada a comunicadores. Olha só, eu cheguei aqui há 30 anos, né, procurando, né, me estabelecer no mercado, começando a vida ainda aos 19 anos, praticamente. E agora estou aqui numa série dedicada a comunicadores. Esse cara é de uma felicidade enorme, enorme mesmo. Eu acho que só Deus mesmo para proporcionar um momento como esse. Obrigado. Mas antes da comunicação, você também navegou em outros mares. Por exemplo, você foi desportista, foi músico, é verdade? Eu ainda sou, né? Tem aqui. A minha paixão está tatuada aqui. É um violão, né? Que Lembra que é do é. Legião Urbana, né? Pois é, esse aqui foi desenhado pelo Marcelo Bonfá, que era Aham, baterista da Legião sim. Urbana, e estava na capa colocaram como símbolo da capa as 4 estações da Legião Urbana. E eu até fiz uma foto dessa tatuagem, mandei pro Marcelo Bonfá, que eu tenho Aham. contato dele. Por incrível que pareça, ele sempre responde no WhatsApp. Demora alguns dias, mas responde no WhatsApp. E quando eu fiz a tatuagem, mandei para ele, porque o violão, a música é uma paixão para mim. Tive banda de rock em Belém, em Coraci, né, de onde eu vim. Aqui em Macapá, que quando eu cheguei aqui, ainda tive contatos ainda com alguns músicos da época, como o Black Sabbath, não sei se você lembra Sim, dele. sim. Ele era vocalista de uma banda chamada... Não, ele tinha, Prisioneiros do Lar, nome da banda. E aí eu tive contato também com o Naldo Maranhão, que era do Raízes Aéreas. E o Black Sabbath me convidou para a gente fazer uns ensaios, porque ele me viu tocando violão e cantando com o meu irmão, que também é músico, é muito mais músico do que eu, inclusive. Mas eu falei, cara, eu não vim para isso eu já fiz em Belém, ficou para lá e eu vim para tentar outras coisas aqui em Macapá. Você chegou aqui em 1992,
no bojo daquele momento em que tinha sido criada a área de livre comércio de Macapá e Santana. O Estado do Amapá estava sendo implementado, né? Nós tivemos, em 1988, a transformação de território para Estado, mas entre os anos de 1990 e 93, a gente pode dizer que as grandes transformações ocorreram. Foram ali eleitos o primeiro governador, a primeira Assembleia Constituinte para promulgar nossa Constituição, que foi só promulgada em 20 de dezembro de 1991. Nós tivemos ali a instalação do Tribunal de Justiça e de outros órgãos que são importantíssimos para a vida estatal. E aí chega o Seles. Você já veio aqui com a intenção de se dedicar à comunicação? Não, na verdade, eu cheguei aqui em Macapá trazido nessa onda de expectativa, né, de otimismo com a criação da área de livre comércio. Eu cheguei naquela virada de chave do Amapá, né, da passagem da condição de Estado, de território federal para Estado. E era tudo muito novo, assim, né, tinha a gente sentia o otimismo, assim, do setor empresarial, tinha várias empresas abrindo, principalmente na área comercial, né, porque naquela época se via sacoleiro andando em Macapá, na Cândido Mendes, na São José, entrando e saindo das importadoras com grandes volumes de compras e tal. Então tinha muito dinheiro realmente circulando em Macapá. E assim, meu primeiro emprego, quando eu cheguei aqui, incentivado pela minha mãe, que já tinha vindo morar aqui com meu padrasto é o doutor Aristeu Lima de Araújo, pediatra, já tem, acho que uns 40 anos de profissão, deve estar quase aí para se aposentar já. Quando cheguei aqui, o primeiro contato que eu tive com uma empresa de comunicação foi com o jornal Novo Fronteira. E eles estavam precisando lá de digitador e revisor. Eu nem fui para ser repórter, não sabia nem o que fazia um repórter. Só que lá eu tive contato com Israel Marinho, com Edson Cardoso, com o Joel Elias, né, que eram os caras que assim, a primeira vez que eu vi eles entrando no carro de reportagem, quando eu era revisor digitador no jornal, eu achei aquilo muito bacana. Eles iam para uma missão para coletar informações, depoimentos, fotos, e voltavam cheio de histórias para contar. Eu achava aquilo ali, cara, impressionante. Você fala, eu quero fazer isso, eu quero contar a história. Porque eu era fã da revista Veja, por exemplo. Quando eu passei a minha adolescência toda lendo revista Veja e revista Isto É, porque morava com tias que tinham assinaturas, e essas revistas eram semanais, algumas eram quinzenais. Eu sempre estava lendo revista, né? Então eu acho que o jornalismo já estava ali, eu gosto de histórias. Então, histórias fictícias eu gosto, mas as histórias reais que são as que mais me encantam, sabe? Que eu sou transportado, às vezes eu me coloco no lugar do personagem que passou por aquela história. E isso, eu acho que é isso que me motiva. Eu tenho o maior tesão de contar história, até hoje, sabe? Eu acho que qualquer profissão, qualquer ofício que gera um cotidiano, um dia a dia, depois de um tempo cansa sim. Mas isso não quer dizer que eu tenha perdido o tesão de contar história. Porque eu acho que até a profissão mais prazerosa que existe, tipo velejar, pilotar um avião, ou que seja morar numa ilha deserta para tomar conta daquela ilha deserta, em algum momento o cara vai se sentir entediado ou cansado daquela rotina, né? Mas isso não quer dizer que ele tenha perdido o prazer de fazer o ofício, e eu acho que me move. É importante, inclusive, a gente fazer um registro que o jornal Novo Fronteira, que você menciona, foi um empreendimento idealizado pelo Luiz Melo e Ezequias Assis, que depois essa mesma equipe acaba sendo, boa parte dela pelo menos, acaba sendo aproveitada no Novo Diário do Amapá, que foi fundado alguns anos depois, acho que 93, teve o falecimento do Ezequias Assis, que era o sócio do Luiz Melo. Isso. E aí, quando ele faleceu, aí o Melo assumiu o jornal integralmente e transformou ele em Diário do Amapá. Né? E aí eu só fui ter minha primeira oportunidade como repórter 2 anos depois, no jornal Hoje Amapá, que era um jornal que era ligado a um senador chamado Henrique Almeida, que era do Paraná, e ele alugou aqui o estado do Amapá para ser senador por aqui. Era uma relação parecida com o que o Sarney também tinha com o estado do Amapá. Eu tenho a impressão de que a primeira vez que eu encontro o Seles Laffer numa redação foi no jornal Hoje Amapá, que eu, salvo engano, funcionava ali próximo da Tele Amapá. Na Iracema Carvão Nunes. Exatamente. E foi justamente nessa época, em 1994, que figuras que também você conviveu naquela época no Fronteira, como o Joel Elias, o Edson Cardoso, acabaram me convidando para atuar como revisor de texto. Olha só a curiosidade, né? E eu fui para o Hoje Amapá como revisor ainda, como digitador, e aí lá me deram as minhas primeiras pautas.
tinha um editor lá chamado Apolonildo Brito. Sim. E tinha também, junto com ele, o Randolph Scott. E foram eles que começaram. Porque assim, eu pegava texto para revisar ou para digitar, e aí eu via que dava para modificar, que dava para melhorar o texto. Aí as modificações que eu fazia eram publicadas. Isso começou a ser percebido pela chefia de redação, pelo editor-geral. E aí me convidaram para fazer as primeiras pautas, né? E aí no ano seguinte, quando eu fui para o Jornal do Dia, já com o Marcelo Rosa, como editor-chefe, e aí eu já entrei como repórter realmente de cidade, né? Com carteira assinada e tudo. No Jornal do Dia, onde você já era um 95 isso. um profissional já reconhecido, quanto tempo demorou até você ingressar na televisão? Demorou uns 6 anos. Não, demorou. Foram 95 no Jornal do Dia e 98. Entre 97 e 98 eu entrei na TV Amapá como produtor, na verdade. E eu não fui para televisão para aparecer no vídeo logo assim, né? Exceto uma vez que o Clube do Remo veio jogar aqui em Macapá, em 98 ainda, e aí não tinha um repórter para ir fazer uma sonora com a delegação que estava hospedada lá no Macapá Hotel. Cara, eu não tinha a mínima noção de postura na frente do vídeo, de como segurar o microfone. E aí eu estava no Jornal do Dia nessa época e ao mesmo tempo na TV Amapá. Eu trabalhava de manhã num e à tarde no outro, no caso da TV Amapá. E aí quando eu fui lá para fazer a sonora lá com o pessoal lá, o técnico lá do Remo, que estava hospedado no Macapá Hotel, acabou que me pediram lá, o pessoal da TV, também me pediu para levar um flash para o Jornal da Noite, que era o Jornal do Amapá. Eu falei, cacete, como é que faz um flash, né, e tal, né? E aí eu apareci assim meio torto, assim, eu fiquei meio torto, meio travado, meio robótico assim na tela. E, cara, eu fui sacaneado assim durante uma semana por conta disso, sabe? Mas me jogaram no fogo ali, mas eu fiz, sabe? Do jeito meio torto, mas fiz. Foram o quê? 19 anos na televisão? Chegou a 20 anos? Sim, não, foram 18 anos e 9 meses no total. Eu lembro disso porque quando eu fui pegar minha carteira de trabalho, né, no jornal, na Rede Amazônica, a chefe de RH me falou, olha, foram 18 anos e 9 meses. E aí, foi difícil romper esse cordão com a TV Amapá? Cara, não foi tanto, porque eu estava muito cansado mesmo ali, eu estava bem desgastado. Porque, na verdade, desde 2013, eu saí da TV Amapá em 2016. Desde 2013 eu já tinha um portal, que foi uma ideia do Rui Smith, que era deputado estadual. E lá para 2011, 2010, mais ou menos, ele me falou, Sérgio, por que tu não faz um blog, daquele jeito calmo dele, né? Por que você não faz um blog, igual a Cineia, a Elcilene, elas nem estão atualizando tanta notícia assim, colocando tanta notícia assim, tu poderia fazer também alguma coisa parecida. Eu falei, pô, mas um blog? E um negócio de internet, dar notícia na internet, eu achava que, assim, que era um negócio bicho de 7 cabeças, assim, que eu não ia dar conta de fazer. E eu era um cara de televisão, eu gostava de vídeo, de bater papo, eu tinha feito rádio também já, gosto muito de fazer rádio. E quando foi em 2013, no final de 2012, perdão, eu já estava meio assim que batendo com a cabeça no teto há algum tempo na TV Amapá já. E financeiramente também. Eu queria ganhar mais, eu queria uma vida melhor para os meus filhos, eu queria morar numa casa melhor, eu queria ter uma estrutura melhor, né? E eu achei que da onde eu estava como editor e apresentador de jornal, eu não ia passar dali. Se eu não tivesse tomado essa decisão de fazer um veículo de comunicação próprio, né, eu não teria, eu estaria talvez até agora lá, né, eu não sei se feliz ou não, ganhando o que eu queria ou não, não sei, mas eu acho que eu tomei a decisão certa no momento certo, porque realmente os blogs que tinham que estavam ainda em ativa aqui no Amapá, realmente não estavam sendo muito atualizados, o Correia Neto tinha falecido, né, então e eu peguei, cara, vou meter a cara. Aí falei com uma amiga minha chamada Tami Martins, que é designer e é programadora. Eu falei, Tami, sabe que é caro fazer um blog? Aí ela falou, Séries, ela tem uma voz bem fininha, bem doce, né? Séries, eu te cobro 3 mil para fazer, eu te entrego na chave o blog. Eu falei, tá bom, mas tu pode fazer a logo também, toda a identidade visual do blog. Eu faço tudo, te entrego por 3 mil. Eu peguei, levantei os 3 mil, paguei, a gente passou uma semana toda programando, a gente escolheu um tema, um visual pro blog, né? E depois virou um portal, porque a diferença do blog pro portal é isso, né? Porque o blog você consegue escrever coisas pessoais a teu respeito, você consegue também dar notícia,
Mas um portal, cara, ele atira para todo lado, né? Porque tem várias editorias, é polícia, é política, é turismo, Começou com uma proposta personalíssima. Era você, né? Eu queria falar sobre mim, queria falar sobre política, queria dar umas dicas de passeio, de viagem. O objetivo era esse. Só que ao longo de quase 2 décadas na televisão, só na televisão, isso me deu contato de muita gente, me criou uma network gigantesca, né? Então, vem muita sugestão, passou a vir muita sugestão de assunto, que não dava para eu virar as costas, né? Aí eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro, sozinho não dou conta. Isso em 2013. Aí fui lá no Banco de Fomento do Amapá, a FAP, pedi um empréstimo, porque eu também não queria ficar trabalhando na sala de casa. Meu computador era na sala de casa. Então, enquanto os meninos estavam lá brincando de videogame lá, estavam virando roça, eu estava no computador escrevendo notícia, não tinha sentido isso. Eu precisava de um ambiente de trabalho mesmo, né? De um escritório. Aí eu falei, cara, vou fazer um escritório misturado com redação. Eu estava naquela mentalidade ainda de trabalhar aqui, todo mundo presencialmente, todo mundo junto, vai ficar brifando, trocando ideia. Aí fui na FAP, pedi um empréstimo, na época, para comprar uma boa câmera, um bom celular, mobiliar o escritório e terminar de fazer o acabamento dele, né? Ali no bairro do Mar Abaixo. Aí eu fiz. E aí eu pedi um capital de giro ainda da FAP para poder pagar os primeiros meses de salários de quem fosse trabalhar comigo, até o teu primeiro anunciante, que foi a Domestilar, do Jaime Nunes. Né? Então, no primeiro mês, eu conseguia já ter um rendimento de 2 anunciantes que me permitia pagar os salários deles sem eu nem precisar ter mexido no capital de giro do empréstimo da FAP. Então, eu vi que assim que o negócio realmente ia... No primeiro mês, assim, quando vieram os 2 primeiros anunciantes, assim, eu vi que tinha possibilidade de ser muito mais, assim, sabe? E aí, hoje em dia eu consigo, nós somos um birô de 7 jornalistas, nós temos até um freelancer, nós nos damos ao luxo de ter um freelancer em Belém, né, que é o Pedro Pessoa, que manda a notícia, porque a gente tem uma colônia de paraenses enorme em Macapá, né, muito grande, e a gente está acostumado, quando sai de férias, entra no avião e vai para Belém, vai para Salinas, vive ali o cotidiano de Belém também, que as culturas são muito parecidas, né? Então, o que gera interesse em Belém, gera interesse aqui em Macapá também. O início da pandemia completou agora 5 anos, e não há dúvidas de que esse período que iniciou no início de 2020, mas notadamente em março, né, quando começaram as medidas restritivas até agora, onde a gente vive ainda o reflexo disso, mudou muito o nosso modo de lidar com serviços, com produtos. No caso do jornalismo, qual foi o impacto que isso teve? Aquela tua ideia de uma redação, de um espaço presencial, caiu por terra? Hoje a tua redação é presencial ou é remota? Olha, naquela época, hoje é remota. Hoje é remota. Eu tenho o meu escritório, onde eu trabalho só eu e a minha esposa, nesse escritório. Cada um no seu home office, produzindo seu material. Tem muito repórter que trabalha com a gente que tem uma agilidade no celular, que faz um texto no celular ali com uma rapidez impressionante, e já manda a foto e manda o texto, e a gente faz a revisão e publica. Então, quando começou a pandemia, eu estava com o escritório atrás ali da Fiat, no bairro Santa Rita. Aí eu tinha custo de aluguel, de internet, de energia, aí perdeu. As pessoas todas se recolheram, todo mundo se recolheu, perdeu o sentido, né, de continuar com o escritório lá. Aí eu fechei, né, e estava todo mundo trancado dentro de casa mesmo, né, pelo menos quem podia, né, ficar trancado dentro de casa fez isso, e eu fiquei em casa, trabalhando de casa durante quase 2 anos, e aí eu decidi fazer em 2021 um escritório mesmo atrás da minha casa, na Zona Oeste, continuo morando por lá, e eu estou lá até hoje, todo mundo no seu home office. Eu acho que as relações, essa dinâmica de trabalho, com exceção das emissoras de televisão, que ainda precisam, não sei se eles vão conseguir um dia resolver isso, nem sei se tem interesse de resolver isso, mas para a gente de internet, a gente tem muito mais agilidade hoje com esse modelo, né? O cara vai para a rua, faz a notícia lá, manda para a gente revisa o texto e já publica, diferente do que a emissora de televisão faz, né? Que tem que esperar chegar o cartão de memória, tem que esperar gerar a imagem deles, né? Eles têm que fazer edição, precisa do repórter lá para brifar, né, para explicar as coisas para o editor. Então, acho que para televisão, acho que para rádio, acho que dificilmente vai mudar essa relação, essa dinâmica. Você que vem do ambiente do jornal impresso, eu me lembro que há 15 anos eu fiz uma pós na área de mídias da educação aqui na Unifap, o professor Rafael, inclusive, foi meu orientador, e na época eu reencontrei com ele, eu disse, olha, professor, eu vou reconhecer agora, 15 anos depois, que eu estava errado. Eu disse naquele momento, como o meu trabalho era sobre o impresso, meu trabalho, a minha dissertação,
eu dizia naquele momento que considerava que o impresso ainda iria sobreviver por pelo menos mais 1 ou 2 décadas. Eu vi que eu estava equivocado, né? No caso da internet, que é hoje um ambiente que você trabalha, eu fui apresentado ela em 1995 pela Alcineia Cavalcante, que me apresentou aquele navegador, Netscape Navigator, aquela coisa, internet de escada, e eu fiquei surpreendido. Eu disse para a Né, olha, eu acho extraordinário. E eu imaginava que as pessoas utilizariam aquela ferramenta em busca de informação, conhecimento. Mas, infelizmente, hoje as maiores buscas estão relacionadas à questão da pornografia, a mortes, a notícias bizarras. Isso tem um reflexo num portal de notícias. Eu me lembro que você não trabalhava há um tempo atrás com notícia policial. Hoje já abriu para esse segmento. Esse gosto dos internautas reflete também naquilo que você deseja ou pelo menos é obrigado a publicar? A gente trabalha há alguns anos com um repórter chamado Jefferson, que é o vulgo olho de boto. E assim, o interesse das pessoas, como dizia o Renato Russo, a violência é fascinante. Tanto é assim que é fascinante que hoje os crimes reais, eles fascinam as pessoas, assim, e tem uma produção muito dedicada a isso. Né? Tanto você entra no Netflix, tem muito documentário sobre crimes reais. Você vê o Ulysses Campbell, né? Que é um cara que escreveu uma trilogia aí sobre 3 psicopatas famosos aí, né? A Lise Matsunaga, a pastora Flor de Lis e o Maníaco do Parque, né? Fez uma trilogia. Então as pessoas, elas têm fascínio sobre a violência, mas também pela elucidação dos casos. O quebra-cabeça que a polícia vai montando para elucidar, para esclarecer os mistérios, os casos mais misteriosos, assim. Isso tudo também fascina as pessoas se engajam nisso, né? Então, a gente se dedica assim, a fazer alguns tipos de notícias policiais, mas a gente não quer ser um site policialístico, né? Porque a gente tem um público muito variado, principalmente porque a gente também compartilha nossas notícias, não apenas no Facebook, mas no Instagram de um tempo para cá. De um ano para cá, meu Instagram, que era pessoal, em menos de um ano, a gente saiu de 20 e poucos mil seguidores para 63 mil seguidores no Instagram, fazendo um resuminho de notícia ali com vídeos. Né? A gente começou a postar nisso. Eu pedi para cada repórter nosso, na sua principal reportagem do dia, produzir um vídeo, para a gente poder fazer um resuminho, porque as pessoas às vezes estão com pressa, não querem ler uma notícia toda, conseguem minimamente serem bem informadas ali nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. Então há um interesse realmente muito grande das pessoas por assuntos policiais, mas tem assunto que é tão bizarro que a gente prefere não tocar no assunto, sabe? E existe também um estigma sobre o suicídio, sabe? A gente não costuma noticiar suicídio. Lá no início, a gente noticiava, mas a gente foi entendendo, foi amadurecendo, né? Foi compreendendo das nuances que cercam um caso de suicídio, um sofrimento todo da família. E tem uma teoria que eu discordo, que noticiar suicídio estimula pessoas desesperadas a fazerem o mesmo. Eu discordo porque a imprensa toda embarcou nessa corrente, uma época, durante muito tempo, de não noticiar suicídio, né, porque acreditava que ia estimular. Mas os suicídios não pararam. Não paravam os suicídios, não diminuíam os casos. Pelo contrário, passou a ter mais notícia até de suicídio, né, mais pessoas estarem, principalmente na época da pandemia, pós-pandemia também. Então, não falar desse assunto não estava ajudando. Então, a gente escolhe pontualmente o que a gente vai abordar quando alguém... Por exemplo, teve um caso recente lá de uma moça que morava no Mar Abaixo, ela foi assassinada pelo marido dela. Eles estavam morando no Zerão na época, mas eles estão lá no Mar Abaixo. E logo em seguida, o sujeito foi encontrado morto, né? E ele se matou. Não tem como não dar esse tipo de notícia? Não tem. Teve um jovem que se jogou lá de cima da estação de água do Macapaba. Aquilo ali foi um episódio que estava relacionado com o consumo de droga. Então tem todo um drama social envolvido naquilo ali que merece ser abordado. Não apenas a notícia crua de que ele se jogou. Teve um outro rapaz também que estava tentando chamar atenção, estava em desespero ali, numa passarela ali da BR-210 ali.
Tem muita gente que confunde BR-210 com 156, mas, gente, aqui tá no trecho urbano aqui de Macapá é a BR-210. E ele estava tentando se jogar, foi imobilizado e tal. Recordo. Teve gente que me criticou. Ô, Sérgio, fica noticiando que o cara tá lá tentando se matar, não sei o quê. E as famílias, como é que elas vão lidar com isso quando tem alguém que está complicado na família e tal? Eu sempre falo, cara, não falar desse assunto, não ajuda, não tem ajudado, né? E continuam acontecendo esses atos, E não é de infelizmente. hoje. O Amapá, eu me lembro que em 2003, 2004, nós tínhamos aí 11 suicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. A média nacional na época era de 9 suicídios. No norte era de 7. E nós fizemos em 2004, eu estava concluindo uma graduação em Ciências Sociais, um fórum sobre suicídio, onde a gente reuniu profissionais da área da saúde para analisar o suicídio sobre um olhar clínico, alguns representantes da Federação Espírita, de igrejas evangélicas, para analisar o suicídio sobre o viés religioso, e também alguns profissionais da filosofia e das ciências sociais para fazer um olhar socioeconômico do suicídio. E a gente saiu de lá com um documento e algumas curiosidades que talvez muita gente talvez não saiba, mas os fatores de ordem passional e econômico, eles são os que mais estimulam o suicídio. E que em todo o mundo, tem exceção, aliás, um país, o número de mulheres é o que mais tenta suicídio, que não são bem-sucedidos, né? Os homens, eles são mais eficientes para se matar, digamos assim, mas existe apenas um lugar do mundo, um único país, onde o número de mulheres que comete suicídio é superior ao de homens, que é a China, né? Então, na época, foi bem interessante para compreender essa dinâmica aqui que serve o suicídio. Eu acho que está faltando um estudo aprofundado sobre esse fenômeno aqui no Amapá, sabe? Sim. Porque a impressão que eu tenho é que está muito relacionado também ao consumo à dependência química. Né? Ela gera muito transtorno, a dependência química, muitas doenças mentais, muitos transtornos, enfim, muita depressão, né? E tem muito caso assim. Só que tem muito caso também que é genético, né? Que é hereditário. Sim. E a gente não tem estatística. Não é à toa que os profissionais de saúde mental estão em alta, né? Então, hoje as pessoas estão apostando muito em psicologia e psiquiatria e os consultórios estão cheios, aí tem muito atendimento, né? O que não falta em Macapá hoje é psicólogo, né? É verdade. Aliás, você já foi abordado, procurado para deixar de veicular uma informação, porque essa informação poderia gerar algum tipo de transtorno a alguém ou expor alguém de alguma forma? Você é reiteradamente procurado em razão disso? Sempre, porque antigamente, na época em que o jornal impresso bombava, a gente dizia que a notícia de hoje embrulha peixe amanhã, que era uma maneira de dizer que o que era manchete hoje, amanhã as pessoas tinham uma tendência a esquecer, porque o jornal era algo que não se guardava dentro de casa, o cara não fazia arquivo de jornal para ficar lembrando de histórias, né? Realmente, era verdade mesmo, literal, embrulhava peixe no outro dia na feira, o que não acontece com a internet. Nem a televisão e o rádio têm esse poder que a internet tem de eternizar nomes e eternizar histórias. Nem a televisão nem o rádio tem essa capacidade. A internet tem. Para o bem, para o mal, para a felicidade de algumas pessoas e para a angústia de outras, tem essa capacidade. Então, eu sou procurado recorrentemente, muito frequentemente, para retirar notícias do ar, que é algo que a gente não faz. A gente, com exceção de uma vez, muito tempo atrás, depois eu mudei minha opinião sobre isso, uma mãe desesperada me ligou, me pediu encarecidamente, chorou, contou o drama dela, que era pedindo para retirar uma reportagem sobre o filho dela, que tinha mudado de vida, e ele tinha sido preso, tinha cometido alguns crimes e tal. A gente fez uma notícia anos atrás, e esse rapaz estava tentando recomeçar a vida dele sempre que buscavam sobre o nome dele. Hoje todo mundo dá Google em tudo. O cara eu quero ir para um hotel, eu vou no Google. Quero contratar um restaurante, quero ir no restaurante, eu vou lá na rede social, eu vou no Google. Então, hoje as pessoas, quando vão ser contratadas, eu acho que a primeira providência que um cara de RH faz é ir lá no Google pesquisar o nome do cara que é candidato à vaga, né? Estava acontecendo isso com o filho dela. Ela contou uma história tão assim comovente que eu falei, tá, tudo bem, eu vou retirar a matéria do ar. Mas não se engane que não vai ficar aparecendo ainda o resultado da busca no Google, porque fica aparecendo ainda o resultado da busca. Não aparece mais o link com o conteúdo.
mas quando você digita o nome da pessoa, ainda vai dar um resultadozinho lá no Google. Mais de um tempo para cá, eu passei a entender que as pessoas são responsáveis pelas escolhas que elas fizeram e elas têm que se adaptar a esses novos tempos que a gente tem da eternização, né, pela internet. O que a gente precisa... Eu já fui processado, por exemplo, por um estelionatário tinha crimes acumulados e sentenças que somavam mais de 10 anos. Né? E aí ele ficou preso um tempo na penitenciária, mais de 5, 6 anos, eu não lembro dele. Ele tinha foto dele, a gente publicou foto dele vestido de delegado de polícia. Ele usava uma insígnia aqui, um brasão da polícia, um colete aqui assim, né? Um óculos bem descolado assim. E ele convencia as pessoas de que ele era delegado de polícia. Inclusive o apelido dele era delegado. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas Sim. o apelido dele era delegado. E aí eu fui surpreendido com um processo dele, judicial, ele morando no Espírito Santo. E aí ele alegou que estava tentando, isso foi na pandemia, isso foi em 2019, não, 2020. E ele alegou que ele estava tentando reconstruir a vida dele e não estava conseguindo. Mas com razão, porque realmente as pessoas vão ser encontradas hoje em qualquer site de busca. Falo do Google aqui porque é o mais famoso. Mas tem o Buscapé, tem vários outros sites de busca. E aí, até para ele alugar um imóvel, ele estava tendo dificuldade, porque o dono do imóvel, quando ia lá, como é que é o nome desse cara? Ia lá, um monte de notícia negativa, notícia policial envolvendo ele. Aí ele entrou com uma tese de direito ao esquecimento. Né? Ele alegava que já tinha pagado por todos os crimes dele, estava respondendo alguns ainda no regime aberto, mas tinha uma autorização para estar fora do Estado. E aí ele queria que eu retirasse todas as notícias do ar. Eu acho que eram umas 20, porque ele gerou muita notícia. Uhum. Até contrato administrativo no governo, que era falso, ele vendia. Né? Respondeu por isso também. E aí a justiça, graças a Deus, os juízes têm tido bom senso e têm entendido que não é justo isso, né? Não é justo com o jornalista, com o trabalho das pessoas e com o direito à informação, né? As pessoas têm o direito de saber. Porque o direito ao esquecimento, essa tese, ela é baseada no princípio da privacidade, que é um princípio, inclusive, que está previsto na Constituição. Ocorre que a privacidade, ele é um direito de caráter subjetivo e individual, que muitas vezes acaba entrando em conflito com outro direito, que é o da liberdade de informação, a liberdade de expressão, e já está sedimentado o entendimento de que, quando você cria conflitos entre direitos coletivos e direitos individuais, o direito coletivo, ou seja, da maioria, sempre vai se sobrepor. Então, é compreensível até, essa discussão, me lembro, durante a discussão do marco legal da internet foi suscitada. O problema é que a própria fórmula que foi criada, os algoritmos que foram criados, até para facilitar em tese a nossa vida, quando a gente quer buscar determinadas informações, hoje criam esse tipo de pegadinha, né? Pois é, e aí eu lembro que eu falei na audiência para o magistrado, diante do sujeito que estava me processando, né? Aí eu falei assim, doutor, ele pegou, depois do relato dele, desse cara, do relato que ele fez, ele contou o drama dele, todo o desafio que era ele reconstruir a vida dele, ainda constando negativamente na internet. Eu fiquei até comovido com a situação dele, mas eu deixei claro uma coisa que os meus pais me ensinaram, que a consequência, ela só vem depois, né? Então, é uma pena que a consequência não venha antes, que é pra gente, se fosse ao contrário, dava para evitar um monte de coisa, né? Mas como ela vem depois da decisão que a gente toma, a gente tem que pensar muito bem antes de tomar, né? Tem gente que assim faz determinadas escolhas assim, achando que cara, não sei o que as pessoas têm na cabeça, sabe? Lembrei agora do cagaço lá Na praça. na praça, né? Me perdoa a expressão do cagaço, mas todo mundo sabe do que se trata, todo mundo já lembra disso. Né? Tem gente que já está ameaçando me processar porque a gente mostrou foto do cara naquela posição lá de cócora. Cócoras, assim como a gente também já fez uma matéria, e eu fui processado por isso também, sobre um protesto que teve na Unifap, onde os estudantes ficaram nus. E eles publicaram nas suas redes sociais as fotos onde apareciam de topless e até aparecendo até o órgão genital mesmo. Né? E eu nós publicamos a matéria sobre o protesto deles no nosso portal. Tinha uma foto de uma que estava com os seios à mostra. Né? Ela não teve pudor, né, preocupação de maquiar na rede social dela,
mas quando a gente publicou e virou notícia, ela veio para cima da gente, entendeu? E aí... É muito complicado. É. Celes, eu faço também parte da coordenação do Troféu Imprensa Amapá e eu queria aproveitar essa oportunidade como um reconhecimento pelo trabalho que você desenvolve agora especificamente no seu site de notícias, de entregar uma homenagem em nome da coordenação do Troféu Imprensa como reconhecimento ao blog, ao site, que agora é Portal Celes Nafis, começou como um blog que agora é portal, pelas informações, pela preocupação social. Eu vejo, inclusive, que os temas hoje são bem diversificados, você traz, inclusive, questões de reflexão, questões de ordem até mesmo espiritual para aqueles que querem buscar algo nesse sentido, indicações, enfim, referências. E o que começou como uma ideia de divulgação de experiências pessoais, hoje é com certeza uma experiência coletiva, porque não há quem não acesse o seu portal em busca de informação. Então, receba esse reconhecimento da coordenação como uma homenagem, um reconhecimento ao seu trabalho, viu? Vou mostrar para essa câmera aqui. Cara, isso aqui vai lá para a minha modesta coleção. Lá eu tenho, eu tenho alguns troféus, tanto do Troféu Imprensa, né, brigadão. Obrigado a você e a todos os envolvidos nesse evento. Eu acho que a gente é carente de eventos que façam reconhecimentos profissionais, né? Assim, né? Tem muito profissional em todas as áreas que se esforçam, empreendedores também. E esse tipo de reconhecimento é aquele reconhecimento, assim, é o compartilhamento com o povo, com o nosso povo, do esforço que a gente está fazendo todo dia, né? Você recebeu também do Sebrae, eu acho que em 2 ou 3 ocasiões, Prêmio Sebrae de Jornalismo. O Prêmio Correia Neto, tinha um prêmio da UEXA também, Exato. que a UEXA sempre fazia aquela votação entre os estudantes do ensino médio também. Eu recebi tanto como o jornalista de internet, como o apresentador de televisão várias vezes também da UEXA. E tá tudo guardadinho lá, amanhã eu vou colocar no Instagram essa... Para a gente finalizar, que mensagem você deixa àqueles que querem ainda investir? Eu tenho na minha família pelo menos uns 2 ou 3 sobrinhos que querem investir na comunicação, de vez em quando me pedem um conselho. E eu explico para eles que talvez a experiência que eu tive, que nós tivemos, na verdade, do jornalismo impresso, televisivo, talvez não seja a mesma que eles enfrentem, mesmo que optem por esses veículos de comunicação. As redações, os espaços de comunicação hoje são diferentes, né? A forma com que a informação chega às pessoas mudou. Então, é indiscutível isso. Que conselho você deixa àqueles que ainda insistem em investir na profissão de comunicador? Se as pessoas, se os teus sobrinhos, né, e outros jovens como eles são fascinados por histórias reais ou literatura de forma geral, fictícia, mas a gente está falando de notícia aqui, né? Sim. Que eles continuem fazendo, continuem investindo, e não tenham medo de serem aqui, entre aspas, explorados um pouquinho no início da carreira, porque todo profissional, quando está começando, Sim. tem que construir. Isso é uma jornada um pouco longa, e alguns desistem no meio do caminho, outros desistem logo que chegam ao mercado, veem e se deparam com o salário que é oferecido pelo mercado, e aí se decepcionam e rápido querem mudar de atividade. Não insistem. Eu também fui explorado pra caramba, eu comecei ganhando salário mínimo, né? Aí, assim, eu acho que a mentalidade... E assim, a gente tem um mercado hoje de veículos de comunicação que não é tão estruturado para dar ótimos salários, aquele carro da reportagem que vai levar na pauta e vai buscar de volta, o almoço na hora do almoço, um lanche, benefícios sociais, vale não sei o quê, vale isso, vale aquilo. Não tem essa empresa mais hoje de comunicação que atenda a esse tipo de expectativa. Eu acho que hoje quem está se formando em comunicação tem que estar preparado para ser um empreendedor também. Ele tem que estar preparado para ter o blog dele, para ter a rede social dele, para ter um veículo. Eu acho que é necessário fazer esse tipo de veículo de transporte, eu falo. De ter ou uma moto ou um carro, porque eu vou trazer para a minha realidade, né? Eu trabalho com jornalistas que tem que ter veículo, tem que ter transporte. Porque eu não consigo comprar um carro de reportagem e assinar a carteira de um motorista só para levar os repórteres nos seus locais de pauta e depois trazer eles de volta para os seus locais lá, onde eles vão fazer os reportagens. A realidade mudou completamente. Sabe? Só quem é capaz de fazer isso hoje em dia aqui, eu acho que é a Record e a Rede Amazônica, que tem esse modelo ainda e eu acho que vai continuar para sempre, não vai mudar isso. Mas em relação à rádio, à internet,
é necessário ter minimamente uma estrutura. Eu estava com dificuldade de ter um repórter, tô com uma vaga de repórter atualmente. E aí eu preciso de um repórter que tenha condução, que tenha transporte, que seja preparado para me atender como PJ. Até isso, a minha relação com os jornalistas, com os veículos, com profissionais, em alguns casos é PJ, são os MEIs, né? Então, tem que estar preparado para me atender como cliente, não como funcionário. Não venha com essa expectativa. Agora sim, vai receber bem mais do que recebe lá na região amazônica e na Record ou em outros veículos. E com certeza eu pago em dia. Muito obrigado, Sélis, Há por ter 12 aceitado anos, o nosso pago em convite. dia há 12 anos. E que o seu portal se perpetue por muitos e muitos anos. Você sem dúvida, é uma referência para mim, com certeza para outros profissionais de comunicação. Viu? Eu, inclusive, fico orgulhoso quando alguém me aborda na rua, conheço você de algum lugar. Você não é o Sélis Naves? Eu falei, não, quem me dera, oxalá que Já foi. me chamaram de Renivaldo Costa, já também várias vezes já. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. O nosso encontro é na próxima terça-feira. E fique ligado, você vai descobrir, vai gostar muito, porque na próxima semana a gente vai falar com alguém que é apaixonado por comunicação e também por memória e identidade regional. Terça-feira eu aguardo vocês em mais uma edição do Memória Viva.